E aí, deixa eu pegar aqui uma agulha. Olá, pessoal da Rede Liberdade, meu nome é Adriano. Estamos ao vivo aqui no sábado, nas nossas lives de sábado, com o Dr. Marcos Caseiro, ele que é infectologista. Dr. Marcos Caseiro é doutor em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é infectologista, professor e pesquisador em Santos, São Paulo. Doutor Marcos, eu queria que o senhor explicasse aqui, a gente tem pouco tempo, o senhor daqui a pouco vai estar no DCM, qual o papel do Conselho Federal de Medicina, a CFM, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Ministério da Saúde, do Governo Federal, dos institutos de pesquisa, como o Butantan e a Fiocruz, da Organização Mundial de Saúde, OMS, e das publicações científicas que saem a todo momento. Qual o papel de cada indivíduo desse, de cada instituição dessa, no combate ao coronavírus? Bom, primeiro, boa tarde, prazer estar aqui com você, prazer estar com os nossos internautas aí. Bom, essa pergunta demandaria umas 2, 3 horas para que eu pudesse falar todas essas questões, né? Mas vamos começar, talvez, tentando construir uma certa lógica formal no entendimento disso tudo que você está perguntando aí. A primeira questão que existe quando a gente fala em ciência, que é um método. A ciência é um método, né? Tem uma metodologia própria de abordar ou de conhecer a realidade. Bom, nesse sentido, as ciências médicas, as ciências biológicas, elas se utilizam de um certo tipo de metodologia para obter determinados resultados. Resultados esses que são, por exemplo, descoberta do agente etiológico que foi no coronavírus, a descoberta de um tratamento mais eficaz, da vacinas e tudo isso. Bom, a ciência se utiliza de um método para desvendar e entender todas essas questões. Dentro desse método, os pesquisadores do mundo, dentro da medicina, usam um caminho que é muito interessante, que são aquilo que nós chamamos de papers, que são publicações. Então, nós aqui da medicina, isso eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, na engenharia, no direito. Na medicina, tem muita relevância a publicação. Aliás, um pesquisador, a produção de ciência num país, num estado, no nosso país, o CAPES, é quem regula, por exemplo, a questão do conhecimento científico, das pós-graduações, ele leva muito em conta o que você produz, o que você publica, né? Então, eu faço aqui um estudo, por exemplo, vamos começar a devagar. Cloroquina funciona para o Covid? Bom, eu planejo um estudo científico com uma metodologia, um ensaio clínico randomizado, e que tem toda uma estruturação, e quando eu tenho um resultado, eu mando essa publicação para uma revista científica. As revistas científicas, elas têm referes, que são indivíduos que olham, que leem aquilo ali, né? Por isso que a gente chama que essas publicações são referenciadas, ou são por pares, né? Então, são pesquisadores de outros lugares do mundo que olham, leem, corroboram, fazem sugestão e aquilo sai publicado. Então, vê, a lógica do nosso conhecimento vem de publicação científica. Essa é uma decisão muito interessante, né? Outro dia a gente estava ouvindo uma live que eu estava ouvindo aí. Não, a vacina da Gamaleia lá, russa, Sputnik 5, não tem publicado a fase 3? Tem, sim, senhor. Está publicada a fase 3, maravilhosamente publicada, numa revista científica mais importante médica, que é a The Lancet, revisada por pares, com os dados maravilhosos. Por exemplo, a Coronavac não está publicada na fase 3, ainda que nós tenhamos os dados de fase 3. Então, é essa a ideia. A primeira coisa, os trabalhos científicos e na ciência funcionam assim. Você publica, tem milhares de revistas científicas que você pode acessar, por exemplo, os médicos, que chama PubMed. PubMed é um site de pesquisa para a gente levantar essas publicações. Bom, então, a ciência se baseia em papers, em publicações
Está falhando um pouco, Marcos. A série está falhando para você também? Acho que o doutor Marcos Caseiro, ele acabou de travar, certo? Eu acho que o doutor travou. Vamos ver se ele volta. Ah, tá. O doutor Marcos caiu. Ele estava explicando agora sobre o papel sobre o funcionamento da ordem da medicina, dos papers e dos institutos de pesquisa. E deu uma travadinha aí, né, doutor? Tá me ouvindo? Eu mudei, eu acho melhor. Eu vou talvez entrar aqui. Você está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo ótimo. Tá ótimo. Pode continuar. Beleza, eu te ouço bem, maravilhosamente bem. Então pode continuar. Caiu quando você estava falando dos papers, né? Então, eu estava explicando para você que a ciência ela se fundamenta nessa história dos papers, né? Essa que é a lógica da construção da ciência. Eu estava comentando que só o ano passado nós tivemos mais de 200 mil publicações revisadas por pares sobre coronavírus e SARS-CoV-2. Então, esse é um dado que é muito relevante para você ver o que se produziu de conhecimento. Isso assusta um pouco, você vê na facilidade que essas redes se conversam com tantas bobagens, com conhecimento tão... e a ciência com produção 200 mil. Só eu tenho 4 publicações que, olha, estão sendo revisadas por pares ainda. Quer dizer, publicar não é fácil, precisa da comunidade aceitar, os pares lerem, quer dizer, você tem que fazer coisas que tenham uma certa qualidade. Então, essa é uma primeira questão das publicações. Então, as publicações são os meios da comunidade científica do mundo se comunicar. Vale a pena um dado aqui que eu vou te falar, é que muitas publicações são editadas por revistas, editoras, e é pago para você acessar esses artigos, muitas revistas. E para o coronavírus, houve um consenso mundial. Você acessa qualquer publicação do coronavírus gratuitamente, em qualquer revista do planeta. Há um consenso que, se tiver uma publicação, você acessa gratuitamente. Não era assim. Muitas revistas você tem que pagar para acessar, né? Por exemplo, New England, Lancet, JAMA, Jornal da Associação Americana de Medicina, e muitas outras. Mas para o coronavírus, isso é importante, isso que a gente está conversando, viu, Adriano? Porque isso explica, é um fator explicativo, não em partes, mas importante, para explicar o porquê que se andou numa velocidade imensa o conhecimento, e a gente culminou com vacinas, né? Porque, na verdade, os cientistas terem essas informações em tempo real facilita, obviamente, a comunidade científica a ficar ao par do que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que o João lá na Rússia está fazendo. Então, esse conhecimento liberado, disseminado, foi um fator que, no meu ponto de vista, decisivo, né, para a gente acumular esse tanto de conhecimento. Bom, e aí vai. Quando a gente pensa nisso, uma vez que um estudo cumpriu todas essas partes regulatórias, fases de estudo, fase 1, fase 2, fase 3 no ensaio clínico, você tem um insumo farmacêutico, seja um medicamento, uma droga, ou seja uma vacina, você tem que submeter esses dados, primeiro à publicação, e, secundariamente, as instituições regulatórias do seu país. Nós temos, na verdade, 2 grandes instituições regulatórias no mundo, que é uma instituição regulatória europeia e o FDA, que é o Food and Drugs Administration, que é uma entidade americana.
essas entidades, e seria o equivalente no nosso país à Anvisa. Então, Anvisa no Brasil, o FDA e o Comitê Científico Europeu. A diferença é abissal. É abissal. Por exemplo, no FDA, que na verdade se estruturou de uma maneira muito forte a partir da década de 60, com um grande problema que aconteceu com a questão do uso da talidomida, que a gente pode estar falando em algum momento aí, que foi um remédio que foi usado para a gravidez, para as mulheres que tinham enjoo, e as crianças nasceram tudo com uma má formação, com o bracinho curto, perninha curta, a geração talidomida, facomelia. A partir da década de 60, os Estados Unidos cria esse instituto, que cria um imenso controle regulatório em estudos intervencionais em seres humanos. Quer dizer, hoje, quando você propõe um estudo de intervenção, as pessoas também têm que ter essa ideia. Existem milhões de implicações para você submeter uma injeção, um comprimido, no estudo num ser humano. Então, Então, essas instituições são muito sérias, são muito rigorosas na questão metodológica, científica dos dados. Bom, nos Estados Unidos, o FDA, para você ter uma ideia, você pode submeter um trabalho, uma proposta lá, e eles falarem, olha, a gente não está achando que está bom os dados, ainda que sejam estatisticamente significantes, a gente quer propor um outro estudo. Eles propõem, eles financiam, né, os estudos. Por exemplo, no caso da AIDS, você tem os grandes ensaios que são chamados os ACTGs, né, que AIDS Clinical Trial Assay. Eles falam, esse estudo está muito bem conduzido, tudo bem, mas a gente vai fazer um estudo nosso. Então, eles cacifam com verbas próprias um estudo para corroborar ou não aqueles dados daquela droga. O Brasil não tem isso. No Brasil, nós temos a Anvisa, que é um órgão burocrático. Ele é um órgão carimbador, que tem lá, são técnicos competentes, que pegam os dados dos estudos, podem falar, olha, me falta, não está acontecendo, o que está vendo aí, né? Olha, me falta esse dado, eu queria ver como é que é a cultura em células de macaco. Manda. Mas o Brasil não propõe estudo, nós não temos dinheiro. É um órgão regulatório, ele simplesmente pega as informações, concorda ou não concorda, só. Né? Você pega, por exemplo, a Agência de Vigilância Argentina, eles estabeleceram assim, Estados Unidos aprovou, automaticamente está aprovado aqui para nós. Né? Nós não temos competência de ir além disso. Se um órgão regulatório desse aprovou, automaticamente está aprovado aqui. Então, essa é uma característica interessante. Então, você tem a droga, você tem a aprovação por agentes regulatórios. Ô, meu amigo, você me interrompe, eu sou falador, viu, cara? Você vai perguntando aí, você vai falando aí, tá bom? Bom, não, uma vez que essa droga... entender o contexto geral e para poder entender por que a gente está nesse pé hoje, né? Perfeito. Não, perfeito. Então, uma vez que você tem os estudos, né, que são feitos pela indústria farmacêutica, principalmente no mundo, que foi atrás, mas por grandes universidades, você chega num medicamento, chega numa técnica, ele é submetido a um órgão regulatório, e a partir de submeter ao órgão regulatório, ela passa a ser aprovada para ser utilizada no teu país. Tá certo? É assim que funciona a coisa. No nosso país, nós temos um sistema único de saúde, um dos maiores sistemas de saúde público e gratuito, que é na verdade, eu acho que é uma das grandes aquisições da Constituição de 88, né? Que na verdade, estaria sendo destruído pelo Dr. Mandetta não fosse a epidemia do coronavírus. As pessoas estão vendo que imagina o que seria desse país sem o SUS. Sem o SUS seria o caos. Se nós estamos próximo do caos, imagine sem o SUS. Né? Dentro desse SUS, nós temos um chamado PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, que é um programa que vai fazer agora, aí é de 1973, né? 83, 93, 2003, vai fazer 40 anos, 50 anos. É um programa que tem o maior número de vacinas gratuitas do mundo, né? Bom, dentro dessas vacinas, 70% das vacinas que os filhos dos nossos internautas, eu não sei se você tem filhos, sobrinhos, ou você tomou no sistema de saúde, elas são produzidas pelo Butantan. 70% das vacinas da América Latina são produzidas pelo Instituto Butantan. O Instituto Butantan é um órgão nacional, né? Que esteja aqui em São Paulo. Então,
O governo federal é que é responsável pela compra desses insumos. Todas as vacinas do Programa Nacional vêm do governo federal, do Programa Nacional de Imunizações ligados ao Ministério da Saúde. O programa avalia, a Anvisa libera e o programa compra e distribui. Nenhum país tem condições de vacinar igual ao nosso país. Nós já chegamos a fazer 18 milhões de doses da SEB em um único dia. Nós vacinamos 100 milhões de pessoas na epidemia do H1N1 em 2009, em menos de 2 meses. Nós temos uma rede capilarizada do SUS que é capaz de vacinar todo mundo, né? O que nós precisamos ter é a vacina. Então, vê, dentro disso que eu estou te falando, a sequência de um insumo chegar ao cidadão. O que nós tivemos foi um conjunto de equívocos, né, do governo. Primeiro, com uma política absolutamente errônea, equivocada e primitiva, e eu não sei, basicamente, a gente sabe de onde veio, mas que foi a questão do tratamento precoce, né? Um tratamento precoce com drogas que os estudos, daqueles que nós falamos um mês atrás, nenhum provou que essa droga tem qualquer funcionalidade, nenhuma. E ele continuou falando nisso, na questão da ivermectina, na cloroquina. E veja, pôs as fichas todas numa única vacina, que foi Oxford. E o governo de São Paulo fez um investimento na chinesa, que foi a Coronavac. Em agosto, setembro do ano passado, a Pfizer chegou para o Brasil e ofereceu, teria a possibilidade de nos dar 80 milhões de doses da vacina Pfizer, considerada a bobambam. O Brasil deu de caras para esse dado, nem respondeu essa tratativa com a Pfizer. E hoje nós estamos nessa situação, presos a 2 vacinas, né, a Coronavac e Oxford, com uma quantidade de insumo muito pequena e numa velocidade de fornecimento baixa para o nosso país, né? E porque é um insumo que o mundo inteiro quer. Nós temos hoje, né, de uma maneira muito clara, cada vez mais isso se acentuando dentro desse modelo de construção imperialista, como dizia o Marx, né, o neoliberal, no ponto máximo do capitalismo, os países ricos ou as pessoas com mais posses podendo ter acesso a essa vacina, via de Israel, Estados Unidos, Canadá, que comprou 6 vezes a quantidade de vacina que a população do Canadá. Né? E mais de 130 países hoje, pobres, periféricos, sequer fizeram, neste momento, uma única vacinação. Então, o que a gente vê é expondo de uma maneira clássica essa enorme desigualdade que a gente tem no planeta Terra, né? Em consequência desse modelo que tem se mostrado esgotado, né? Esse modelo neoliberal, cuja questão do consumo, do capital o grande fator para esses indivíduos. Então, esse é o cenário. Bom, nós temos alguns órgãos regulatórios, que é o Conselho Federal de Medicina, que, desafortunadamente, as pessoas que hoje presidem a maioria desses conselhos vieram dentro de um bojo que aconteceu naquele momento do bolsonarismo, né? Pós-golpe da Dilma, com o surgimento do golpista Michel Temer e, posteriormente, com a eleição aí do Bolsonaro. E esses conselhos vieram justamente nesse embalo, com a eleição dessas pessoas, né? Aquele Silveira, esses caras todos se elegeram também para esses conselhos pessoas nessas mesmas linhas, inacreditavelmente negacionistas, né? Que, na verdade, relativizam de uma maneira total
as verdadeiras propostas da medicina. Como recentemente tivemos, né, o presidente do Conselho Federal de Medicina mostrando, olha, o médico tem autonomia de prescrever. Tem autonomia o cacete. A gente tem autonomia de prescrever dentro de uma lógica, dentro de um preceito ético, em primeiro lugar, e fundamentada dentro de uma medicina baseada no mínimo de alguma evidência, né? Então, temos prerrogativa, sim, mas eu não posso dar fezes, urina para as pessoas tomar, autohemoterapia, porque isso não tem um substrato ético para que eu garanta esse tipo de conduta. Então, vê, a gente tem, o médico tem autonomia, entre aspas, desde que cumprida algumas prerrogativas, né? Então, é esse cenário que nós temos, né? É esse cenário que nós temos diante desses órgãos, diante dessas circunstâncias, viu, Adriano? É uma situação, do geral, essa, e vamos conversando um pouquinho aí. É uma situação complicada. Aqui a gente separou, nós temos algumas dúvidas, que a gente espera que o senhor consiga responder. Não sei se o senhor estudou, porque tem algumas coisas mais específicas. No caso, uma das dúvidas, a vacina de Oxford, a AstraZeneca, né, para idosos, existe alguma contraindicação? Porque surgiram algumas, não sei se eram boatos, mas inclusive reportagens. Você quer que eu continue aqui? Tem algumas dúvidas, o senhor responde aí. Ou eu pergunto. Não, vamos conversando. Essa é uma das questões, eu diria para você, fundamentais, né? Na verdade, que eu já comecei falando lá no começo. Por exemplo, olha o que eu vou te falar. As fichas que o governo federal pôs foi nessa Oxford. A vacina Oxford, né, que é da AstraZeneca, uma empresa inglesa, ela é feita com um adenovírus. Eles pegam um vírus que causa resfriado em chimpanzé, que é um adenovírus de chimpanzé, e colocaram nesse adenovírus a porção do RNA mensageiro que produz aquelas espículas, né? Então, a Oxford é um adenovírus, né, que funciona como vetor inativado, onde ele transporta as espículas do coronavírus. Ele é um adenovírus, um vetor viral não replicante. Primeira questão. Segunda questão, essa vacina, ela incluiu nesses estudos no mundo, para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo, essa vacina, ela incluiu, no nosso país, no total de participantes do mundo, 30.420 participantes, sendo que no Brasil foram incluídos 4.088 participantes só no nosso país dessa vacina. Problema dessa vacina, problema desse estudo, eu vou falar para você aqui. Nunca ouvi alguém falar disso numa live aí, não. 89% das pessoas que foram incluídas tinham idade entre 18 e 55 anos. Então, o que eu estou dizendo para você é que, no nosso país, 89%, 90% das pessoas que foram incluídas no Brasil tinham entre 18 e 55 anos. Então, o que eu estou falando para você, Adriano, é que só 10% das pessoas que foram testadas tinham acima de 60 anos, que são as pessoas mais vulneráveis. Tanto é que esse estudo, ele não mostrou dados que corroborem o uso acima de 60 anos de idade, ao ponto que os países europeus, como França, Espanha, não indicam essa vacina para pessoas acima de 60 anos. Porque o estudo não tinha número de participantes suficiente para dar uma significância estatística. Né? Então, vários países não incluem. É a nossa, que nós estamos dando aqui para os velhinhos, né?
que botando. Eu acho que ela até funciona, viu? Eu não tenho por que não funcionar. Mas veja, os estudos não têm um número de pessoas significantes nessa faixa etária. É importante essa informação. Eu não sei se eu fui claro para você. Repito, alguns países da Comunidade Europeia, como França e Espanha, não estão utilizando para pessoas acima de 60 anos, porque esses estudos da Oxford não têm número de pessoas testadas suficiente acima dessa idade. Ponto. Outra polêmica sobre vacina, agora, que surgiu hoje, é a vacina da Índia, né? Do complexo lá que eles estão fazendo. Tem dúvidas também, né? Não, é uma vergonha isso, é uma vergonha. Nós tínhamos oferecido 80 milhões de doses, 60, de uma vacina que tem 95% de eficácia, 87% de eficácia com a primeira dose, que é a Pfizer. Foi oferecido para nós 80 milhões de doses, né? E nós negociamos. E agora estamos negociando com a Índia, né? Uma vacina que não tem publicado os dados de fase 2, né? Eu anotei até esse dado aqui, que é a Covaxin, que serão 20 milhões de doses, é um preço exorbitante. 20, isso, ela. Nossa, nossos ouvintes aí estão. Isso aí, a Alemanha também proibiu a AstraZeneca. Então, veja, por uma vacina que não tem publicação fase 3. Então, veja, o que nós vivemos, viu, Adriano, é uma distopia total. Quer dizer, esses caras acreditam no que eles querem, naquilo que está aprovado, que tem ciência e tal, eles relativizam. Naquilo que não está aprovado, não tem ciência, não tem nada, eles querem entuchar em nós. É um negócio que não tem sentido. Então, essa Covaxin, né, que eles armaram aí 20 milhões de doses, não tem publicado. Inclusive, hoje eu fui atrás aqui levantar essas informações, não temos publicação nesse momento de fase 3. Nós não temos essa informação desta vacina nesse momento, né? Tem alguma informação da vacina de Cuba, doutor Caseiro? Eu tenho uma informação ela tem um nome até bonito, que aqui eu estou me lembrando aqui, eu já me lembro o nome. Soberano. Soberano. O nome é lindo. Esses caras, até nisso, eles são bons, né? No Sputnik 5, esses caras são demais, né, cara? Soberano, né? Que eles estão. Então, que iríamos entrar na fase 3. Eu já falei isso muitas vezes. Os dados dessa vacina são muito bons e eu tenho esses dados. Agora, ela precisa de uma fase 3. A fase 3 é aquela fase que você usa num contingente populacional grande, justamente para você ver efetividade em vida real, né? Inclusive, se propõe aqui no Brasil fazer parte, e já tem alguns estados que provavelmente vai fazer parte. Eu já, inclusive, mandei os dados do meu centro de estudo, me propondo a ser um dos centros participantes desses estudos de fase 3 da Soberana. Espero que a gente seja incluído, seja escolhido, porque eu acho que eles têm muita tecnologia e teria muita... seria uma coisa sensacional, né, cara? Não é culpa que todo mundo... Ô, Alexandrina, obrigado. Soberana, é isso aí. O Brasil não tem vacina, não tem nenhuma vacina própria, né? Nem vai ter. Não tem, é isso aí. A Renata falou tudo aí, mostrou tudo aí. 20 milhões de doses de uma vacina, além de ser um quarto da quantidade da Pfizer, ainda não tem nenhuma comprovação. Olha, é assustador. Eu não sei nem o que falar. É cada dia. Aliás, eu diria para você de passagem que essa semana aqui foi uma semana de lascar o couro, né? Em termos de barbaridade, né? Foi uma semana que foi duro, né? Batemos 250 mil mortos, né? A epidemia... A previsão é que vai piorar, né? Nós temos o Nicoleles falando que das próximas semanas vai piorar, que se não fizer um lockdown de 21 dias, eu queria até que o senhor explicasse por que um lockdown de 21 dias, que vai piorar a situação. O Padilha já tinha falado que agora ia piorar tudo, né? Nós já estamos vivendo essa situação, né? É interessante esse dado, porque se as pessoas observarem, nós já temos as informações, por exemplo, as UTIs particulares daqueles indivíduos providos de mais posses, né? Do pichulé,
dinheiro, o capital, que foram aqueles que pararam com o jatinho lá em Trancoso, que teve congestionamento para estacionar avião, meu amigo. Congestionamento para estacionar sua aeronave lá em Trancoso, né? Esses foram os primeiros que começaram a ficar doentes e estão enchendo as UTIs. Esse vem para a UTI particular, aqui, do Einstein, do Sírio-Libanês, né? Aqueles mais desprovidos vão para aquele SUS e tem que contar com a sorte de eventualmente ter minimamente um oxigênio lá, né? Então, veja, o que nós estamos vivendo agora é a matemática. 7, 14, 21 dias pós-carnaval. Tivemos fim do ano, com a explosão da doença em janeiro, foi o pior mês da epidemia no nosso país, um mês de recorde de mortes, que foi janeiro, né? E uma sequência de barbaridades. Natal, Ano Novo, seguido agora por esse período de carnaval, que certamente nas regiões litorâneas, aqui as pessoas, né, circularam de uma maneira absolutamente tranquila, sem menor nível de proteção. Então, veja, nós estamos tendo uma sequência de fatores equivocados, né? Nós tivemos final de campeonato com um péssimo exemplo dessas torcidas, né? Você vê a torcida do Flamengo, uma coisa absurda, né? Eu vi uma coisa, não sei se os nossos internautas tiveram oportunidade, não sei se você viu, essa foi, para mim, essa foi de rasgar o que. Multidão aglomerado para festejar a saída de um tal de Big Brother aí. É um negócio, cara, que alguma coisa está errada no nosso país. A multidão se. Igrejas também, São Paulo. Isso, né? Então, veja, o que está acontecendo? As pessoas estão achando que está tudo tranquilo. As pessoas não normalizando essa história de 1.400 mortes num único dia. É assustador, né? Parece que isso virou a normalidade. Mas e aí, dentro desse contexto, você começa a entender um pouco. Porque aí vai um presidente, faz uma live lá, fala, olha, usar máscara aqui, esse negócio de usar máscara é uma besteira, cara. Tem um estudo alemão aí que busca as pessoas. Cara, né? Aí vai um cidadão que se elegeu lá em Porto Alegre, cara, é uma coisa fenomenal. O cara se elegeu. E ganhou a eleição da nossa querida Manuela, uma mulher séria, honesta, né? E o cara chega e vai traz a seguinte condição, a seguinte informação: vamos trabalhar, vamos para a rua, vamos se matar, vamos morrer pela economia, meu amigo. Veja. Economia. Isso. Dê sua vida pela economia. Veja, cara, veja onde nós estamos. Veja que enrascada nós estamos, cara. Né? Eu vou fazer uma brincadeira com você aqui. Não é brincadeira em partes. Você me permite? Eu recebi um negócio aqui que merece ser lido, e você vai me permitir aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui, porque há uma lógica nisso. Eu já comentei isso aqui. Há uma certa lógica nisso e a gente tem que começar, né? Olha só isso aqui. Eu vou perguntar para você, eu vou falar uma frase aqui, ó. Parem esses histéricos. Não tenham medo de morrer. Parem esses histéricos. Não tenham medo de morrer. Tu já ouviu isso aí? Não ouvi isso. É algum evangélico? Mas essas palavras cairiam bem na mão de quem? A gente já ouviu. Esse prefeito ali, né? Parem de ser frouxo, né? Parem de ser frouxo. Vamos lá trabalhar. Isso aí, essa frase, é a frase de um pastor chamado Jim Jones, norte-americano, que levou e foi responsável pela morte por envenenamento lá nas Guianas, de 900 pessoas envenenadas lá na cidade chamada Johnstone.
Ele levou um grupo de pessoas de lá e envenenou todas essas pessoas. Né? Ele falava isso, parem de ser histéricos, não tenham medo de morrer, porque então, ele fez um quissuco, né? com veneno, com cianureto, e morreram 900 pessoas. Aquelas que não queriam tomar o quissuco com cianureto, eles foram mortos com um tiro. Né? É isso que esses caras estão falando. Parem de ser frouxo. Vamos trabalhar, vamos morrer, porra. Vamos morrer pela economia. Né? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Você vê que isso tem uma fala comum, meu amigo. Isso tem uma fala comum, viu, Adriano? Essa é a realidade. Uma seita de fanáticos. Não tem lógica nenhuma, não houve a ciência, os estudos científicos, é fanatismo mesmo. Não, sem dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que nós estamos cada vez mais claros que nós estamos de uma adiantação dessa, de fanatismo, de pessoas que são totalmente, né, alheios àquilo que a gente acreditou, que permite as pessoas chegarem onde nós chegamos. Né? Com toda essa tecnologia, por exemplo, do WhatsApp, todo mundo tem o seu celular, que, aliás, é tudo feito lá na China. Tudo isso que a gente avançou é fruto da ciência, da tecnologia. E, na verdade, a gente parece que está jogando isso tudo no lixo. Né? É uma coisa realmente inacreditável. É um momento bem distópico da realidade do nosso país. Mas eu acho que a gente não pode desanimar. Né? A gente tem que lutar. Eu acho que essa foi uma semana muito duro com esse conjunto de informações que nós tivemos, né, que está massacrando o nosso povo. Número de mortes em ascensão. Nunca tivemos uma situação, enchente lá no Acre, esse conjunto de coisas. Nós estamos caminhando em passos muito largos, né, para o aumento dessa mortalidade. Aí pegamos um governador de São Paulo, um frouxo, né, um bolsonarista, né, o Bolsodória, que faz o seguinte, um frouxo. Fala assim, vamos fazer um lockdown para dar alguma satisfação para uma situação caótica que está o interior aqui de São Paulo. Ele fala assim, olha só, vamos fazer um lockdown das 10 às 5 da manhã. É aquele momento que não tem ninguém na rua, aí a gente faz o lockdown. Então é um negócio, meu, que a gente parece que está... vamos fazer lockdown naquele horário que não tem mesmo ninguém na rua. Eu falo, não, tem os indivíduos que vão lá beber cerveja. Quem vai beber cerveja numa segunda, numa terça-feira, na circunstância que a gente está vivendo, né? Então, realmente, cara, a gente tá, as circunstâncias que estão nos rodeando são muito complexas, né? Por falar nisso, doutor Marcos, essas novas variantes, elas são mais letais ou mais transmissíveis? O senhor pode explicar para a gente? Não, sim, peraí. Essas variantes, para você ter uma ideia, esse é um dos maiores problemas de emergência sanitária dentro dessa epidemia. Nós temos 3 variantes que são absolutamente preocupantes. A variante da África do Sul, a variante do Reino Unido e agora essa variante chamada de P1, e já tem uma outra variante chamada de P2, em pouca quantidade, que vem do Amazonas. Essas variantes são mutações na região da espícula do vírus que tornaram esse vírus muito mais fácil de se atrair às nossas células, né, ao nosso receptor ACE2. Então, esse vírus se tornou muito mais transmitível com essa mutação. E nós já temos informações de maior gravidade, sim, em pessoas mais jovens. O pior, e se isso já não bastasse de ser trágico, por exemplo, a vacina de Oxford, né? A AstraZeneca, a África do Sul suspendeu, eles devolveram a vacina porque os dados mostraram que para essa variante da África do Sul, a AstraZeneca não funciona. Não funciona. Eles simplesmente pararam de usar a AstraZeneca lá na África do Sul. E os dados, mandaram esses dados da P1 para a Inglaterra, que eles estão estudando, nós não temos esses dados. Mas, seja, as mutações que nós temos aqui são praticamente idênticas a de lá, com pequenas coisas diferentes. Isso chama mutações convergentes. As 3 mutações que tem na África, na Inglaterra e no Amazonas, elas são mutações independentes.
A nossa não originou de lá, nem da África, não, elas foram independentes. Mas elas são mutações boas para o vírus, que tornam ele mais viável, que ele se reproduz mais, se transmite mais. Isso nós chamamos em biologia aí de mutação convergente, quer dizer, elas aconteceram independente, mas elas convergem por um dado de maior adaptabilidade do vírus, em se reproduzir e se manter, entendeu? Então, tem dados que mostram, sim, que a melhor vacina que nós temos, a Pfizer, a Moderna, perde em 30% de eficácia com essas cepas inglesa e com essa cepa africana. Esse é um enorme problema de saúde pública na prática, né? Mas parece também que é mais fácil de mudar a vacina para essas novas cepas, né? Depois que tiver estudado. Exatamente. Veja, você precisa de um tempo. Por exemplo, eles calculam, já tem essa informação, que em 1 mês e meio, em 2 meses, eles conseguem fazer uma linha de produção com essas mudanças. Mas veja, não conseguimos vacinar nem 5% da população, Adriano. Veja, se a gente já pensar que nós já temos que revacinar as pessoas com uma cepa mutante, aí, quando a gente não conseguiu vacinar nem 5%, então você vê o tamanho da enrascada que nós estamos, né? É evidente que a ciência andou em passos muito largos com esse tudo que a gente falou no começo, os estudos, mas nós temos muito que caminhar ainda, né? Talvez fosse melhor investir mais na chinesa, na Coronavac. Como é que é? Talvez fosse melhor investir mais na Coronavac, né? Já que é com o vírus, né? Então, na verdade, um pouco é isso mesmo. Eu, particularmente, acho que essa Coronavac, ela tem uma certa vantagem, porque ela é feita com o próprio coronavírus inativado. Então, você tem anticorpos contra diferentes porções dele. Isso tem, talvez, um fator vantajoso dessa vacina, no sentido de ter uma maior eficácia para essas cepas mutantes. Mas isso a gente precisa de mais dados, isso é uma suposição que eu particularmente tenho, alguns pesquisadores têm, dessa ideia, né? Certo. Doutor, sobre o uso de máscara, agora deve ser obrigatório N95, PFF2, cirúrgicas ou até 2 máscaras. E ainda tem o presidente falando que pelo menos deu a entender que o uso de máscara seria até desnecessário. Como é que você explica isso? Não, isso é uma coisa irreal. Eu vou mostrar até aqui para vocês, espera aí. Olha só, isso aqui, eu estou literalmente no ambiente hospitalar. Essa aqui é uma N95. Você vê que é uma máscara mais grossa. Ela é uma máscara que tem uma capacidade de filtração muito maior. Essa é uma N95. Ela pega aerosol, micropartículas. Só que essa máscara, ela te limita muito mais para você respirar, mas essa é o que a gente usa em ambiente hospitalar, em áreas de Covid, em áreas de tuberculose. Essa aqui é a máscara normal, que a gente compra aí toda a esquina. Essa máscara ela tem um poder de filtração menor, mas ela claramente, ela tem eficiência, sim, para a transmissão, para as questões usuais, de circular na rua, para o supermercado, né? Não tem sentido a gente imaginar que todo mundo vai ter que usar Coronavac, ou Coronavac. Essas marcas, os caras, N95. Isso não se sustenta, né? A gente precisa de distanciamento social e utilização de máscara comum é o suficiente nesse momento, claramente. E o senhor acha que quanto tempo a gente vai poder dispensar no futuro o uso de máscara, ou se a gente vai continuar com medo de novos vírus? Quanto tempo ainda? Pô, Adriano, essa pergunta aqui, acho que o mundo inteiro quer essa resposta, né, cara? Que infelizmente eu não a tenho. Eu só queria lembrar as pessoas de um dado muito interessante. Você deve ter convivido, muitos dos nossos ouvintes devem lembrar, nós tivemos uma enorme pandemia de um vírus respiratório mutante, uma mutação grave, que foi o chamado H1N1, a cepa PDM, cepa pandêmica H1N1 de 2009, né? Erroneamente chamado de gripe suína. Esse vírus, Adriano,
ele está circulando até hoje. Nessas vacinas que nós tomamos anualmente, eles incluem lá o H1N1. Esse vírus de 2009 continua circulando entre nós aí. E todo ano acomete 15% da população mundial. Esses vírus respiratórios não são simples, né? Eles não são simples. Então, veja só, o que a gente tem que entender assim. Peraí, deixa eu só ver aqui o negócio aqui. Eu estava vendo a Sibeli aqui que ligou para mim. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Esses vírus respiratórios, eles tendem a se manter em nível de transmissibilidade por um período continuado. Então, eu tenho a impressão, estou te falando aqui, eu acho que, assim, nós não sairemos numa relativa tranquilidade em tão curto espaço de tempo, não. Né? Infelizmente. Ô, doutor, vamos finalizar aqui. Temos só algumas perguntas aqui do pessoal que estava nos assistindo. Foi, 2 segundinhos. Só estou aqui 2 segundinhos. Pode falar, era o telefone aqui, estou no hospital. Pode falar, eu não escutei, desculpa. A gente vai fazer algumas perguntas aqui das pessoas que estavam nos vendo. A Renata Vidal, ela tinha perguntado aqui antes, quando nós estávamos falando de São Paulo, sobre se o Dória cogitou em privatizar o Butantan, teve isso? Não, teve isso. A ideia do Dória, meu amigo, é privatizar tudo, viu, Adriano? Eu acho que assim. Esses dias eu vi alguma discussão com a. Lá, até que foi o DCM, lá com a Sara Vivaco, trouxe até uma. Veja, nós estamos em ritmo acelerado de privatização. A maioria dos hospitais, por tudo, Adriano, estão privatizados. Eles começaram, igual a história da casa ocupada. Começaram privatizando a limpeza, depois privatizaram segurança, alimentação, e assim estão indo, né? Enfermagem, UTI. Nós estamos num franco processo aqui no estado de São Paulo de privatização, né? Eu não tenho dúvida, eu não saberia te dizer desse movimento, mas teve sim a questão do Butantan, que houve até uma insurgência dos pesquisadores contra isso, né? E eu estou te falando, eu acho, não fosse essa epidemia, essa pandemia, Adriano, eu acho que o SUS estaria sofrendo muito mais sérios riscos do que está atualmente, entendeu? Entendi. Quem perguntou isso, na verdade, foi a Alexandrina Mota. A Renata tinha perguntado se o senhor acredita que esse caos pode ser uma estratégia para empurrar a vacinação em massa para a iniciativa privada. Isso que o senhor acabou de falar, né? Nós temos muitas hipóteses. Será que essa é uma estratégia? Será que a estratégia é não vacinar ninguém para deixar as pessoas confusas e também um pouco mais confinadas, as pessoas um pouco mais de esquerda, que têm um pouco mais de consciência política, que sabe que não é hora de sair, de se movimentar e se expor? Fala, não que eu vacinar todo mundo da segurança, será que eles não vão sair na rua aí para gritar? Olha, tem muitas questões que têm que ser postas na mesa. Eu não tenho muita clareza, não. Mas essa é uma delas, a questão, né, de se privatizar. E houve a grande discussão das empresas particulares quererem comprar vacina, não é isso? E que seria um absurdo, porque se tem vacina, primeiro tem que vir para o SUS e dar essas vacinas dentro de uma lógica etária, não para quem tem dinheiro ir lá e poder vacinar todo mundo simplesmente porque tem mais posse, né? Isso é uma questão do Congresso, isso, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aí a Alexandrina também tinha falado que a geopolítica da vacina expondo a desigualdade, que você tinha comentado isso. A Lúcia Gonzaga também falou que é vergonhoso o posicionamento dos conselhos de medicina. Eu mesmo recebi um vídeo aqui de conselho de medicina, presidente do conselho, um vídeo a favor da cloroquina, mostrando o Titanic, que se está tudo afundando, por que não dá a cloroquina como se fosse, sei lá, já não tem jeito, dá um remédio qualquer para o doente? O que é que passa pela cabeça deles, doutor, desses médicos, para ficar indicando um remédio sem consistência científica? Olha, eu acho, viu, que depois disso que nós estamos vivendo, Adriano,
nós vamos ter que passar, não só medicina, né, mas veja o que está acontecendo no sistema judiciário, né, Adriano? O que está acontecendo no sistema judiciário é uma vergonha, não é verdade? Eu acho que nós vamos ter que passar por uma grande rediscussão da questão da formação médica, da questão da formação jurídica, da questão de poder desses juízes, né? Entendeu? Deixa eu só dar uma coisinha aqui para essa João. Ok, 15 12. 15 12. 15 12. Então, eu te falei, eu estou aqui no hospital, desculpe, está tranquilo, mas tem umas coisinhas aqui que a gente tem que correr. Então, eu acho que essa discussão nós vamos ter que passar e discutir. Não é concebível, não é. Um médico... Olha, eu escrevi um artigo que eu até pus na DCM, se tiver oportunidade, eu te mando depois, mandar para os seus ouvintes. Essa é a grande questão. Você falou tudo. Olha, eu não tenho o que fazer. Olha, né, o barco está afundando, por que não dá? Não, temos muito o que fazer. Ninguém mais morre de Covid se você abordá-los adequadamente e precocemente. Não com cloroquina, não com ivermectina, não com nitazoxanida, não. Veja, a gente tem claramente, lógico, 80% das pessoas, Adriano, vão ter essa doença e não vão ter nada. Vão ter uma febrinha, vão ter uma dorzinha e acabou. Essa é a história natural da doença. 15% vão precisar de uma intervenção eventualmente mais profunda. E 5% vão ter uma forma mais grave. Veja, a gente viu claramente, Adriano, que os caras... Você divide dois caminhos aqui. Primeiro, eu estou tentando treinar todos os médicos aqui da Baixada. A primeira coisa, olhe idade e comorbidade. Olha só o que eu vou te falar. 94% das mortes em São Paulo acontece, 94% das mortes acontecem em indivíduos acima de 60 anos. Então, primeira coisa, idade pesa. Comorbidade, tem diabetes, hipertensão? Opa, isso pesa. Então, nós já temos dois fatores para diferenciar um paciente que tem mais risco de um que tem menos. Associado a isso, o que a gente viu? Você tem um paciente que... Eu tive Covid em março do ano passado, logo no começo. Tive um dia de febre, dor no corpo mais uns 2 dias e fiquei nisso. Quem é o paciente que complica? É o paciente que tem primeiro dia de febre, segundo febre, tosse, que não melhora, começa a fazer isso. Esse é o paciente que vai complicar lá no 7º dia. Esse que você tem que intervir. É o corticoide e o anticoagulante. É uma doença tromboembólica. Então, veja, não temos o que fazer? Precisa de médico. Precisa de médico que está junto com o paciente. Fala, meu amigo, te vi hoje, volta amanhã, se não estiver bem. Mede a toximetria, te olha, estamos juntos, eu estou contigo, volte amanhã. Precisamos de médico. Não você achar que você deu a cloroquina e ivermectina. Dei, um abraço, meu amigo. Está tudo bem. Esse é o equívoco. Eu não sei se você está me entendendo. Vocês estão... Veja, a gente precisa... Tem tratamento precoce? Tem sim, tem. Tem corticoide, tem a questão da anticoagulação, que mudou a história. Os primeiros dados de anatomia patológica mostraram que é uma doença tromboembólica. O indivíduo faz microtrombo no pulmão, por isso insuficiência respiratória. Não tem o que fazer? Sim, tem. Anticoagular precocemente na hora adequada. Então, é isso que eu estou querendo te falar. E me irrita quando o médico faz isso. Não temos o que fazer? Temos sim. O que nós precisamos? De médico. Médico é aquele que fica junto com o seu paciente, que acompanha, que escalona. Falou, você vem amanhã. Não, tome aqui cloroquina e tchau, se vira. Isso não é medicina. É isso que a gente precisa ensinar para esses caras, que eu estou tentando fazer, mas, infelizmente, eu posso dizer que é muito difícil, viu, Adriano? Entendi a dinâmica agora. A Lídia também estava perguntando por que, em caso de pessoas vacinadas que estão se contaminando mesmo com 2 doses, existe isso? Como é que é? Mesmo? Pessoas vacinadas que tem que entender 2 coisas. Quando você toma uma vacina, a gente só discute medicina, mas a gente tem que entender o que está acontecendo.
Quando você vai tomar uma vacina, por exemplo, a febre amarela, para quem sabe o que eu estou falando também, a doença febre amarela, e você, para viajar para alguns países, você tem que ter essa vacina. Você sabe que antes de 10 dias você tem que tomar vacina, senão você não viaja. Quando você toma a vacina ensina o teu corpo a criar uma defesa contra o vírus. Você precisa de um tempo, esse tempo demora de 10 a 14 dias. Então, veja, eu não tomei a vacina hoje, pronto, estou pronto. Não, você precisa de um tempo que é pelo menos 7 dias a 14 dias para ter uma proteção plena pós a segunda dose, no caso da Coronavac. Então, veja, não venha com essa história, eu tomei a vacina hoje. Veja, se se infectar amanhã, você vai ficar doente, porque não deu tempo da vacina criar as defesas no teu corpo. Então, precisa estar atento a isso. Segundo, veja, a vacina protege a maioria das pessoas, mas a vacina não protege 100%. É possível que tenha um escape, dois escapes, algumas pessoas que não criam imunidade. Mas os dados dos estudos mostram que isso é a minoria, né? Entendeu? Desculpe. A Renata também pergunta se é o caso da médica, se o senhor tinha visto uma médica de 35 anos que morreu de Covid, mesmo com preferência na vacinação, ela se recusou a tomar a vacina Coronavac, eu acho que por preconceito, porque era chinesa, e aí ela morreu, né? Deixou um filho de 2 anos. Aí ela, eu li isso aí. A médica. Adriano, olha, eu infelizmente, enquanto médico, não é duro, mas nem confortável, nem nada, mas isso é a minha formação humanística. Eu realmente não desejo a morte para ninguém. Eu trabalho com a vida, cara. Pode ser meu maior inimigo, eu vou dar tudo que eu sei pela vida de quem quer que seja. Mas é realmente inaceitável, né, que uma pessoa que tem uma formação médica tenha esse tipo de comportamento. Mal sabe ela, viu, Adriano, que a Coronavac vem da China, a Oxford, 90% dos insumos vem da China, os insumos da Pfizer, da Moderna, vem da China. Esse celular que esses bacaninha usam aí, que é o iPhone, vem tudo da China. As pessoas eles não sabem o que significa a China, né? Então, eu me assusto, porque eles expressam a total ignorância que eles têm. Eu quero tomar a Pfizer. A vacina Pfizer é uma parceria da Novotec alemã, da Pfizer americana e de uma biotecnologia chinesa. Os insumos vêm da China. A Oxford, 90% da IFA vem da China. Aí o cara fala, Oxford eu tomo, a chinesa, porra, vem tudo da China. Se toquem, vão ler, vão estudar, né? Deixem de ser besta, pelo amor de Deus, não é verdade? A Oxford botou a etiqueta lá, né, em cima do produto chinês. É isso. Os caras, é igual ao Apple, cara. O Apple é demais. A gente compra lá o iPhone, né? Você anda todo que é os Estados Unidos, a embalagem é produzida onde? Vê lá. Tudo vem da China, cara. Né? Então, as pessoas têm que ter um pouco de bom senso, elas têm que ler um pouquinho, porque às vezes fica feio, né? Assim, quando você pega alguém que tem um conhecimento, fala, pô, meu amigo, você não sabe o que você está falando, né? Mas tudo bem. Só para finalizar aqui, a Renata também tinha perguntado sobre 2 máscaras de pano. Você também já falou sobre máscara. Testes de crianças se já estão sendo feitos. Em quanto tempo também depois da segunda dose ficamos imunes? Você já comentou alguma coisa aí? Os dados falam numa. Os dados falam. Falou sobre pacientes tendem a complicar, pode virar um vídeo de corte. Como é que é? Complicar. Olha, o João Sérgio, essa parte do senhor falando sobre a medicina, ele ficou em dúvida sobre quais pacientes tendem a complicar. Se pode virar um vídeo de corte. Eu não entendi o vídeo de corte. Ele quer saber, eu acho que, quais são os pacientes que tendem a complicar. Eu acho que é isso. Olha, é matemático. Se tiver oportunidade, eu sempre passo e utilizem o meu e-mail. Tem o e-mail do CNPq, que é mais longo, que é o marcos.caseiro@pq de pesquisador, para escrever pesquisador.cnpq.br. Mas tem o mais fácil, que é mcaseiro@uol.com.br. Eu não tenho rede social, não tenho nada, cara. Eu sou
um médico, graças a Deus. MK, mande um e-mail que eu respondo. E posso explicar com mais detalhes essas questões. Inclusive, o nosso projeto que eu tenho na sociedade de acompanhamento desses pacientes. O que eu estou querendo dizer para quem é assim, quem complica, são 2 fatores que são básicos. Idade importa e comorbidade. Então, pacientes que têm acima de 50 anos e tem diabetes, hipertensão, esse paciente você tem que ter uma vigilância estrita, de preferência ver todo dia. Certo? Aí, o que eu falei, quem complica são aqueles pacientes que permanecem sintomáticos por mais de 2 dias. Se o cara permanece com febre primeiro dia, segundo dia, terceiro dia com febre e tal, esse é o paciente que vai complicar. Esse é um paciente que vai complicar e esse é um paciente que a gente tem que ter uma intervenção, entendeu? Esse é o paciente que a gente tem que intervir precocemente. Como? Corticoide e tal, mas ivermectina, isso aí não. Isso não existe na medicina. Espero que as pessoas que estão usando esses remédios eles sejam culpabilizados depois, né? Eles paguem pelos erros que estão Eu espero também, cara. Eu espero. Aliás, eu tenho estimulado totalmente pessoas que tiveram complicação que entrem contra esse médico, porque isso é off-label, isso não dá na bula. Eles vão ter. É isso aí, Renata. É isso aí, mcaseira.com. Podem mandar e-mail. Eu posso demorar 1, 2 dias, mas eu respondo. Se vocês quiserem publicação, trabalho, podem mandar que eu estou à disposição de vocês. Obrigado, Renata. É exatamente esse meu e-mail, viu? Podem mandar, tá? O que quiserem, trabalho. Eu estou acabando de montar uma grande tabela, que não dá para te mostrar aqui, mas, pois, Adriano, mande para mim, eu te mando, sensacional, modestamente, com detalhamento dessas vacinas, que pode ser desde o simplesinho para quem quiser, mas com todo o detalhamento de preço, de dose, de insumo, do nível de proteção, por idade, cada uma delas, há outras que tem. Eu acho que vai ser informação legal para as pessoas se utilizarem, né? Excelente trabalho, tem que ser divulgado isso aí, viu, doutor Marcos? É isso então, aí. A gente está finalizando entrevista, está trabalhando bastante aí. Pode dizer suas considerações finais. Muito obrigado aqui em nome da Rede Liberdade, viu? Legal, Adriano. Eu que te agradeço. É um prazer estar aqui com você, com todos os teus ouvintes. Eu estou sempre à disposição. E você me ligue aí quando precisar e passe aí para os seus ouvintes. Precisarem falar comigo, tem o meu e-mail. Eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Usem máscara, fiquem em casa e se vacinem quando chegar a hora de vocês, que vocês não se tornarão jacaré, nada disso, com certeza, tá bom? Um abraço a todos aí, viu? Tudo de bom. Até mais, até a próxima. Tchau, querido.